Então, aqui Cote vai trazer Provérbios quando trata aí de 4 gerações. Gerações que provocam, que vão deixando rastros de iniquidade e que vão cada vez aumentando mais o potencial do pecado, né? Então ele diz que as feridas da alma, elas são um habitat de demônios. Quando a gente alimenta amargura, revolta, frustração, ressentimento, ira, falta de perdão, desejo de vingança, isso aí é casa para infestação de demônio. Se a gente tem isso na nossa casa, no nosso histórico familiar, se a gente convive com pessoas da nossa própria família que tem esse tipo de resposta às circunstâncias da vida, com certeza nós vamos perceber que há uma infestação demoníaca. Assim como Deus habita nos louvores do seu povo, espíritos malignos habitam nas feridas. As fortalezas espirituais da mente ou casas de pensamento têm tudo a ver com as feridas não saradas. Elas servem de fortificações nas quais os demônios se abrigam e, por intermédio delas, nos atacam, aprisionando sentimentos, pensamentos e hábitos contrários à vontade de Deus. Em primeiro lugar, gostaria de resumidamente fazer uma abordagem de 4 gerações sob uma perspectiva no processo ou ciclo da ferida. Temos, portanto, 4 estágios concernentes às formas de ferida. Então, olha só, não é possível que a gente tenha uma alma tão contaminada por ódio, amargura, ressentimento, ira, autocomiseração, revolta contra Deus, falta de confiança, de suspeita, e não entender e não perceber que ali há uma infestação demoníaca, há demônios controlando. Pessoas motivadas pelo ressentimento, pelo desejo de vingança, elas vão ficar aprisionadas. E não tem como, o único caminho para sair desse lugar é realmente se vestir de um manto de humildade, se arrepender, abrir mão dos direitos e deixar com que o arrependimento possa, através do sangue de Jesus, limpar toda essa situação de morte, né? Então, quais são essas 4 gerações? Lá em Provérbios 30, 11, o primeiro estágio, há uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Essa geração é esse processo de abertura da ferida. É o impacto moral e emocional das rejeições familiares, das decepções com o modelo de autoridade mais significativos da nossa vida. É ali no berço familiar, na relação com o pai, com a mãe, quando nós somos profundamente feridos e ficamos decepcionados, que se instala o primeiro estágio da ferida. Quando as cargas da rejeição, injustiça, abandono são correspondidas com rebelião, seja de maneira passiva ou agressiva, mas abre-se uma ferida. Toda rejeição carrega uma falsa profecia. Se passivamente ou agressivamente acreditarmos na mensagem oferecida pela rejeição, uma ferida é formada. Então podemos equacionar da seguinte maneira: rejeição menos perdão é igual rebelião. E, portanto, rejeição mais rebelião é igual feridas. Então, esse é o primeiro estágio da ferida, Cote está dizendo. E começa ali, no seio familiar, com os modelos de autoridade mais importantes da nossa vida. Situações de abandono, situações de injustiça, e que vão provocando essas feridas no nosso coração, e a gente pode corresponder, não perdoando, se rebelando, e o que nós vamos ter é a ferida. Um segundo estágio, e aí o Cote traz para a gente Provérbios 32, 12, né, diz: há uma geração que é pura aos seus olhos, contudo nunca foi lavada da sua imundície. Esse é um processo de espiritualização da ferida. A sutil e sinistra capacidade de disfarçar a verdade íntima em busca de reconhecimento. A dor do orgulho ferido implícita. A religiosidade invariavelmente não passa de uma maquiagem para encobrir áreas específicas de derrota. Isso só dificulta e retarda ainda mais o processo de cura. Ao mesmo tempo que esconde a ferida, também impede que o remédio necessário seja colocado, viabilizando um processo infeccioso. E o que a gente mais tem, infelizmente, dentro da igreja
É pessoas que estão espiritualizando suas feridas. Então é muito mais fácil você culpar as lideranças, é muito mais fácil você projetar suas decepções em alguém ali que está diante de você, às vezes colocando uma negativa, né? Te dando um não, sinalizando que você precisa ainda passar por um processo de cura. Mas o que nós fazemos quando estamos feridos e não queremos tratar da nossa ferida? Nós espiritualizamos, eu estou sofrendo perseguição, eu não sou compreendido, eu não sou valorizado. Então a gente começa a espiritualizar, e aí é um processo muito problemático, porque você já não acha mais que você precisa ser curado. Então você não vai mais permitir nem que o Espírito Santo te convença, nem que o seu pastor te oriente, mas você já se sentindo profundamente curado, vai agora agir por essa percepção distorcida que você tem. Então esse é o segundo estágio. O terceiro estágio, ele diz: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Provérbios 33, 13. Esse é um processo de compensação da ferida, o processo infeccioso, a dor do orgulho ferido explícita, uma postura arrogante, competitiva, que tenta contrabalancear a insegurança interna. Feridas emocionais podem ser uma poderosa fonte de inspiração e trabalho, porém é o espírito errado. Quantas pessoas que elas prometem a vingança. Como é que é a vingança? Eu vou vencer. Eu vou mostrar para todo mundo que eu consigo. Eu vou mostrar para todo mundo que eu posso. Então ela é engajada, motivada, decidida. Ela tem até uma potência realmente para fazer aquilo que ela decidiu fazer. Mas, como o Cote diz, é um espírito errado. Não vai trazer a verdadeira realização. Por quê? Porque está comprometido. E a quarto estágio é uma geração cujos dentes são como espada e os queixais são como facas para devorarem da terra os aflitos, os necessitados dentre os homens. Provérbios 30, 14. Esse é o processo de propagação da ferida. Processo contagioso, um espírito crítico, agressivo, que escraviza a forma de reagir. Aqui o ciclo se fecha, podendo perpetuar-se. A amargura é potencialmente contagiosa. Com a mesma arma que fomos feridos, passamos a ferir os outros. É impossível você não ter encontrado alguém que o tempo todo está criticando, que o tempo todo está ofendendo, que o tempo todo está se voltando, né, assim, para um estado de amargura muito grande. Vai ser sempre alguém vai ser culpado pelas suas mazelas, alguém vai ser responsável pelo seu sofrimento. Então essa pessoa, ela chega nesse quarto estágio dessa amargura, e o problema dessa amargura é que ela é uma raiz, ela vai contaminando a muitos. E aí a gente percebe que pessoas que convivem com o amargurado se tornam amargurados com ele. Pessoas que convivem com o amargurado acabam se revoltando, se rebelando contra figuras de autoridade, contra aqueles que de certa forma promoveram algum tipo de injustiça ou não. Por quê? Porque ele foi contaminado. É impossível você andar junto com o amargurado, você concordar com ele e não se tornar um amargurado como ele. Então, essa primeira geração que o Cote trouxe, que acaba promovendo, tendo uma ferida aberta por causa das falhas na paternidade, né? Relatado no versículo 11 do capítulo 30, é exatamente isso. A ira dos pais, abastecendo a rebelião dos filhos. Isso pode se tornar um ciclo interminável. É um processo de abertura de ferida e um convite à rebelião. Quantas vezes aquela ovelha negra da família é uma pessoa que pode em algum momento ter sido ferido por essa figura de autoridade, não houve reparação, então ela mostra toda a sua dor através da rebelião. No segundo, a geração que desenvolve uma cegueira espiritual e uma religiosidade. Uma geração que é pura aos seus próprios olhos, contudo nunca foi lavada da sua imundícia. O que faria uma pessoa que vive na imundície se achar puro? O que lhe proporcionaria tamanha cegueira? A resposta é o espírito de religiosidade. Uma experiência genuína com Jesus pode rapidamente se deteriorar e transformar-se em uma mera religiosidade, se a nossa motivação
permanecer fundamentada em carências e feridas não tratadas. Esse é o primeiro estágio da apostasia. Definimos esse processo como espiritualização da ferida. A cegueira espiritual se instala. Isso é muito sério, é muito sério. É muito sério porque vocês viram que a religiosidade ela é acompanhada de um estado de cegueira. Então não adianta você tentar apontar para a pessoa. Não adianta você tentar convencer essa pessoa de que ela está errada. Ela é tomada por um nível de cegueira. E aí ela passa a espiritualizar todas as suas feridas, né? Justificar as suas feridas. E ela vai usar uma linguagem espiritual para isso, uma linguagem religiosa. O que aconteceu? Ela já está num processo de apostasia, ou ela já apostatou do verdadeiro evangelho. Não tem como o evangelho de Jesus Cristo, que sempre é um convite ao arrependimento, ser ainda ali a crença dessa pessoa, porque ela já teve que renunciar a esse evangelho de arrependimento, de humildade, de quebrantamento, para abraçar essa religião, aonde as suas feridas são espiritualizadas, aonde uma cegueira se implanta e ela vive uma dinâmica que é religiosa, que não é genuína. Então, existem 3 posições comuns que as pessoas tomam em relação às suas feridas. A primeira seria reconhecer e aceitar o tratamento. Mas se isso não acontece, sobram 2 alternativas. A pessoa torna-se um espinheiro, aquele tipo estupim curto. Algumas nem estopim têm, são verdadeiras minas, é só encostar que explodem. São aquelas pessoas francamente problemáticas que todos tendem a evitar porque são feridas e ferinas. Não dá para se aproximar delas. E por fim, a pessoa pode tornar-se lustrosa, polidamente religiosa. É a opção mais sinistra que descreve com mais precisão essa segunda geração. Então, a terceira geração, a geração do orgulho e competição. Há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. E a marca dessa terceira geração é essa superioridade. Na verdade, o que essa pessoa está escondendo? Ela está escondendo essa inferioridade. Inferioridade e superioridade são os 2 extremos da mesma vara. É a lei da compensação. Soberba nada mais é que a casca de uma ferida. Onde existem feridas, normalmente vai se manifestar a autoafirmação, a soberba. Do orgulho vem muitas decepções, ciladas, quedas, escândalos. Essa é a lei que não será quebrada. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Isso está lá em Provérbios 16, 18. Então, muitas pessoas prematuramente se levantam como o filho pródigo, com essa síndrome da maioridade, da maturidade, para uma vida independente. Mas quando não sacrificamos a submissão, sacrificamos nossa herança. Quando por orgulho sacrificamos pais e tutores, vamos para um lugar de necessidade e orfandade, sofrendo perdas profundas no campo da identidade. Tem sido comum vermos pessoas que, após crescerem espiritualmente um pouco mais, se acham melhores que seus líderes. Depois de um processo doloroso de críticas e discordâncias frívolas, saem da igreja levando consigo 1/3 dos membros. Assim começam uma nova igreja. O que eles chamam de igreja, porém, Deus chamou de inferno. Na maioria desses casos, está se repetindo a mesma coisa que Lúcifer fez no céu. Ele se rebelou, convenceu 1/3 dos anjos e começou o ministério do inferno. Talvez essa não seja exatamente a sua situação, mas vale a pena parar e analisar. Então, o Cote aqui está sendo bem enfático e objetivo. Ele diz, olha, há uma ferida que vai gerar orgulho, competição, que a pessoa, com o mínimo de desempenho, ela já se acha profundamente preparada. E aí ela vai questionar os seus líderes, seus pastores, e vai achar que tem todas as condições de assumir uma vida ministerial independente, não se submete, começa um processo de intrigas, de contendas. Quantas igrejas passaram por isso? Por divisões provocadas por pessoas que estavam sendo movidas por feridas e que saíram para viver a sua carreira solo, né? Mas como o Cote diz, quando as motivações estão comprometidas, quando há feridas não tratadas, quando há realmente uma falta de conciliação,
quando não há pureza naquilo que nos move, tudo está comprometido. Assim como Lúcifer, o que nós fazemos não é bendito, o que nós fazemos está comprometido, porque nós precisamos agir curados e não amargurados, não, de certa forma, movidos por feridas que estão latentes dentro de nós. E a quarta geração, que é essa geração maledicente, né? Uma geração marcada pela rejeição. Então, há uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixais são facas para consumirem a terra, os filhos e os necessitados entre os homens. O poder da morte está na língua. Bênção e maldição estão diretamente ligadas às palavras que falamos. Esse é o processo da propagação das feridas. A maledicência, ela vem do orgulho traumatizado. O orgulho cresce através das feridas e se manifesta pela maledicência. Onde existe maledicência, existem feridas, e onde existem feridas, existe orgulho. As pessoas se tornam duras, críticas, sem misericórdia. A pessoa ferida, ela desiste do amor e passa a ferir com a mesma arma que foi ferida. Esse é um terreno fértil para a liberação de maldições e demônios. Isso é muito sério. Sabe, assim, uma coisa que me deixa muito preocupada é quando a gente vê uma situação dessa no nosso meio e tem aqueles crentes que são os neutros. Eles não querem se comprometer. Então, eles nunca vão chegar para aquelas pessoas que eles consideram seus amigos e vão alertar desse perigo, e vão alertar desse caminho de morte, vão chamar essas pessoas ao arrependimento e vão dizer, olha, você precisa ser confrontado, isso não é um caminho bom. Isso vai te trazer prejuízos, se arrependa. Não, o que eles querem é se sentar ao lado e concordar com esse, só que depois dá 2 passos, concorda com o outro que está lá na frente. Essa neutralidade, é não querer se comprometer. E com isso a gente vai reforçando uma cultura de morte que está matando aquele que a gente ama. Está matando o nosso irmão, que é aquele que a gente ama. No reino de Deus, o amor se manifesta através do confronto. No reino de Deus, o amor se manifesta também através da correção. Então, quando uma pessoa está mergulhada numa amargura, mergulhada numa revolta, nós precisamos alertá-la de que um abismo chama outro abismo. Nessa situação, se não for corrigida a tempo, através de um arrependimento, vai gerar uma situação de morte e aprisionamento ainda mais profundo. Então, o que o Código está dizendo, isso promove realmente uma situação é um terreno fértil para a liberação de maldições e demônios. Então a morte anda através de palavras, a maledicência é o veículo da morte e a ferramenta demoníaca que faz uma maldição se perpetuar. O diabo tem o maior interesse em manter pessoas feridas, principalmente dentro da igreja. Essas pessoas poderão facilmente ser seus agentes secretos. Pessoas críticas estão frequentemente amaldiçoando pelas costas. A maior arma do diabo é nada mais, nada menos a boca do crente. Portanto, a Bíblia nos adverte: se obraste loucamente, elevando-te e te imaginar Nossa, essa versão aqui está um pouco difícil, gente. Vamos lá. Se obraste loucamente, ou seja, se você teve uma atitude louca, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Então, deu para a gente perceber através desse ciclo da ferida que o pastor Cote traz, como é perigoso não sondarmos as nossas emoções, como é perigoso a gente não tratar de assuntos não resolvidos, deixar a ferida latente, deixar o nosso passado, a nossa infância, as nossas referências de autoridade que nos feriram, nos machucaram, de certa forma influenciaram a nossa vida até o presente momento. Como é importante sondarmos, mapearmos tudo isso e entendermos dentro de nós se ainda há algum tipo de resposta, de comportamento que denuncia provavelmente que feridas ainda estão abertas. Então é importante a gente perceber como nossas emoções estão, como é que a gente corresponde a uma rejeição,
se há orgulho, se há essas fortalezas mesmo da amargura presentes, se a nossa boca está denunciando um estado doentio, se está promovendo, perpetuando maldições, se somos críticos demais, né? Tudo isso é importante a gente analisar, para que a gente não tenha uma infestação demoníaca, para que a gente depois não fique achando que uma simples oração mágica vai resolver tudo. Não, o que o Senhor nos convida é: vamos tratar do que tem que ser tratado. Vamos chamar o pecado pelo nome, vamos fazer os devidos confrontos, vamos nos arrepender de verdade. Esse é o caminho para a quebra da maldição. Então vamos discernir agora como é que os demônios atuam dentro desses níveis, né, de ferida. Então, respectivamente, com relação às 4 gerações mencionadas anteriormente, nós vamos descortinar a identidade e a tarefa de algumas entidades demoníacas. Então, como é que os demônios vão atuar? Então, a primeira entidade aqui, o primeiro demônio é Moloque, que está lá em Levítico 18. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, de alguma maneira, Moloque, ele procura destruir relacionamento entre pai e filho. Ele se alimenta do sangue dos filhos. Então, Moloque, na antiguidade, era um grande ídolo com o ventre cheio de brasas, né? Que a gente sabe que ali havia rituais onde os pais acabavam entregando crianças recém-nascidos, bebês, que eram queimados ali naquele ventre. Um verdadeiro altar de sacrifícios. Crianças eram lançadas por sua garganta e queimadas vivas. Esse genocídio bárbaro continua hoje sendo praticado através do aborto. Então Deus evidencia sua repugnância ao relacionamento humano com essa entidade. Então o grande alvo de Moloque é o quê? Crianças. O fogo de Moloque, sua grande arma, é o abandono, o abuso e a rejeição. Moloque é o pai da orfandade. Ele é o pai da orfandade. Ele não é o pai dos órfãos, mas ele é o pai da orfandade, dessa estrutura de abandono. De alguma forma, essa entidade tenta abortar o desenvolvimento emocional e espiritual das pessoas, privando-as de atingirem o seu propósito divino. Então, a primeira estrutura maligna que nós precisamos identificar nas gerações é esse papel de Moloque, o pai da orfandade. A segunda estrutura espiritual, né, maligna que atua são os espíritos de religiosidade. Então, o que Paulo diz lá em 2 Coríntios: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Paulo denomina essa entidade de Deus desse século. Sua principal tarefa é falsificar o caráter de Deus e os valores do seu reino, privando as pessoas da verdade. Então, o que o espírito de religiosidade promove? Ele vai promover cegueira espiritual e incredulidade. Cegueira espiritual e incredulidade. Essas são as armas do espírito de religiosidade. E por isso que é tão perigoso como a gente lida com isso dentro da realidade das igrejas, né? Muitas vezes a gente vê pessoas ali se relacionando de maneira religiosa com Deus, sem nenhum tipo de intimidade, de entendimento. Por quê? Porque estão debaixo de uma cegueira, de uma incredulidade que sabota qualquer nível de relacionamento com Deus. O terceiro é Baal-zebub. Então, lá em 2 Reis diz assim: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Então, o Baal-zebub, ele significa o senhor das moscas. Ele era adorado em Ecrom como o produtor das moscas. Por isso, capaz de proteger o povo contra a peste. Moscas se alimentam de sangue e de lixo. Então, a tarefa de Baal-zebub é adoecer a alma e parasitar feridas e pecados relacionados à falta de perdão. Essa entidade se nutre de amargura, do ressentimento das pessoas, fazendo delas a plataforma de onde elas recebem inspiração. Então, olha só que coisa terrível. Uma entidade demoníaca que se alimenta de feridas.
uma entidade demoníaca que se alimenta do quê? De falta de perdão, que nutre no coração dos amargurados esse ressentimento, essa falta de perdão, essa revolta. Então, disso emerge um comportamento ativista baseado em competição e inveja. Esse tipo de ativismo é espiritualmente passivo e inofensivo. Muitos líderes espirituais têm sido vítimas desse esquema, vestindo a capa de Baal-Zebub, compensando falhas morais e feridas internas através de um padrão externo de santidade e ativismo ministerial. A gente vê muitos líderes assim, né, querendo desenhar um padrão moral rigorosíssimo, né? Então, é muito mais fácil eu esconder minhas feridas, meus pecados, preocupado com as vestimentas, preocupados com o que é proibido, o que é permitido, né? Realmente assim, coando um camelo, engolindo, coando um mosquito, engolindo um camelo, né? Porque essa máscara, né, onde eu me escondo, na verdade, ela está escondendo ali o que não foi tratado nem confrontado, que é essa questão das feridas não tratadas. Então, esse espírito de religiosidade, ele opera promovendo, desculpa, já estou aqui em Baal-Zebub, né? Então, esse espírito maligno, ele se alimenta dessas feridas que acabam desencadeando processos terríveis de amargura e ressentimento. E o quarto, que é o espírito de morte. Lá em Salmo 5,9 diz: porque não há fidelidade na boca deles, e suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Essa entidade se aloja na boca das pessoas feridas. Meu Deus, olha o que o pastor Cotes está dizendo aqui. Uma entidade que se aloja na boca da pessoa. Uma entidade demoníaca que está usando uma boca como uma ferramenta de morte. Você já imaginou isso? Você imaginou a minha boca e a sua boca, ao invés de serem usadas para bênção, serem usadas como instrumento do diabo? E qual que é a arma desse espírito? A maledicência e a crítica. Como nós precisamos tratar a maledicência e a crítica como pecado? Nós não podemos achar que isso é normal, que isso é um direito, que isso é ser uma pessoa autêntica, que é ser alguém verdadeiro, que é ser alguém espontâneo. Não. Que a Bíblia está nos dizendo bem claro que isso é muito perigoso, que um demônio pode se alojar na nossa boca e usar nossas palavras para matar alguém. Então, as flechas incandescentes dessa entidade são atiradas da própria boca das pessoas. Se você passar a língua no céu da sua boca, você vai perceber que tem a forma de um arco. Então, a língua simboliza a flecha que você lança. O veneno é a amargura do coração. A boca é uma das armas espirituais mais poderosas e pode estar tanto a serviço de Deus como a serviço da morte. Então, nós vimos aqui que cada uma das posturas que nós temos diante das circunstâncias da vida podem realmente promover feridas que vão se abrir e vão trazer demônios. E quanto menos tratado, quanto menos saudável as nossas reações, mais ainda nós nos abrimos para a infestação demoníaca até chegar nesse quarto nível, que é um nível tão devastador que todo mundo que convive com a pessoa sabe que ela não está bem. Da sua boca só sai todo tipo de maledicência e crítica. Então, a sua boca já está endemoniada, utilizada para promover morte e destruição. Que triste, né? Que terrível. Então, nós não devemos menosprezar o poder destrutivo do pecado. Pecados e iniquidade não confessados e não resolvidos devidamente pelo sacrifício de Jesus, seja em relação a nós, seja em relação a nossos pais, impõem um jugo de maldição, que podem facilmente ser identificados. Resumidamente, quero apresentar um quadro abrangendo os sintomas mais comuns que indicam a presença de maldição. Então, lá em Isaías 65 diz: eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei. Sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio, vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes, me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Então aqui Deus está falando, eu vou cobrar de vocês, tem coisas para a gente resolver. Né? Iniquidade dos pais, ou seja, pecados não confessados dos pais,
pecado de vocês, pecado não confessado de vocês. Isso tudo tem que ser tratado. Então vamos lá. Quais são os sintomas da manifestação demoníaca, né? Da infestação demoníaca? Quais são os sintomas de que há realmente operação de maldições na nossa linhagem? Então, o primeiro ponto é o legado familiar de feitiçaria. Quantos de nós, né, tiveram tataravós, avós, bisavós, pais envolvidos com o ocultismo? Então, é muito comum, assim, na grande parte, né, da nossa realidade brasileiros, a gente tem, assim, a gente fica sabendo de avós, de tios, de bisavós que viveram dentro de um terreiro de candomblé, de umbanda, quimbanda, ou muito envolvidos com espiritismo de Allan Kardec, mesa branca, né, consultando espíritos. Menos comum acaba sendo esse envolvimento com a Wicca, bruxaria, né, magia negra, mas isso tudo é muito real. Então, quando a gente sabe que nos nossos antepassados houve esse nível de aliança com as trevas, de aliança com o cultismo, é muito provável, se não houver ali um trabalho muito consciente de orientação, de discipulado, que conduz, né, através de um entendimento, a um arrependimento, é muito provável que exista a presença de maldições. Por quê? Porque uma das armas mais usadas por Satanás para perseguir as gerações é a questão da legalidade, que ele consegue através de aliança com pessoas que se envolveram com ocultismo, magia, bruxaria, satanismo, sociedades secretas. Aqui eu também preciso citar, né, maçonaria e tantas outras. Então, como sintoma latente, pessoas desde criança apresentam dons sobrenaturais, como premonição, visão de espírito, audição de vozes, viagem astral, adivinhação, incorporação e guia de entidade e outras formas de mediunidade. A pessoa desde cedo é acometida por uma forte atração e desejos estranhos ligados ao ocultismo, filmes de terror e feitiçaria. Que a gente vai ver aqui pessoas, às vezes, que cresceram dentro desse contexto de ocultismo, vão para a igreja, nunca passaram por um processo de libertação e acabam só colocando uma nova etiqueta naquele tipo de capacidade sobrenatural que ela recebeu lá na aliança com as trevas. Ela só muda a etiqueta e coloca como um dom. Ah, então o que eu sou? Sou uma profetisa, sou um profeta. Ah, Deus me deu a visão, eu tenho visões, mas na verdade ela não está operando através de uma unção, de um dom, de uma capacitação do Espírito Santo, mas ela está usando ainda aqueles recursos que ela recebeu das trevas dentro da igreja. Então é muito comum, né? Aí aqueles que têm discernimento, quando ouvem uma profecia, quando ouvem a descrição de uma visão através dessas pessoas, na hora, esse que tem o dom de discernimento vai entender que aquilo não tem sua natureza divina. Não vem de Deus, mas aquela pessoa está operando debaixo de uma capacidade que ela recebeu das trevas, mas que não foi renunciado ainda. Então, mais um sinal aqui de que há maldição. Enfermidades repetitivas ou crônicas sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Então, doenças congênitas, insônia, sonolência, bloqueios mentais, desmaios, convulsões, epilepsia, peso, dor na coluna, dor de cabeça crônica, impressão de inchaço na cabeça, pontadas no corpo. Acredito que muitas doenças congênitas podem ser uma conotação espiritual no aspecto de heranças espirituais. Esses espíritos interferem de alguma forma na estrutura genética da pessoa. Se o próprio homem, com a sua tecnologia humana limitada, já tem acesso ao seu genoma, imagina os demônios. Lembro-me de um caso de um neto que tinha o mesmo nome do avô e com a mesma idade com que o avô falecido contraiu determinada doença, ele também contraiu. Casos como esse refletem uma possibilidade consistente de maldição. Em ministrações nesta área de heranças espirituais, temos presenciado muitas curas surpreendentes em relação a doenças congênitas. Esterilidade.
também é um sinal que pode ser maldição, né? Nós temos que avaliar bem. Então, tendências ao aborto, problemas menstruais crônicos e de caráter anormal. É importante considerar a esterilidade espiritual e profissional também. Então, temos ouvido muitas pessoas dizendo que tudo que elas tocam simplesmente morre. A pessoa abre uma empresa e ela entra em falência. Às vezes abre várias empresas e entra em falência. Tudo que ela determina fazer não dá certo. Isso também é uma esterilidade, né? Animais de estimação morrem, empresas que ela trabalha quebra, amigos abandonam, a igreja divide, ou seja, onde ela chega, ela sabe que vai ter ali uma situação de morte. Número 4 aqui, quadros de desintegração familiar. Então, cadeias de adultério, separação conjugal e divórcio. Às vezes são 10 mulheres de uma mesma família, as 10 se divorciam, as 10 são traídas pelos maridos. Então, ódio, rupturas, inimizades na família, inversão de papéis entre marido e mulher. A gente vê, assim, famílias que ninguém conversa com ninguém. Todo mundo rompeu o vínculo, né, por causa dessa operação maligna que há por detrás. Número 5, insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes. Então, é uma pessoa que vive numa situação financeira terrível. Perdas, roubos, dívidas constantes, avareza, né? Casos assim que o avô era avarento, o pai era avarento, agora a pessoa é avarenta. Uma pessoa que às vezes está com o dinheiro guardado, mas vive uma situação de miséria, né? Porque ali ela é, de certa forma, influenciada por toda essa cultura, que é uma cultura que traz maldição. Casos de bancarrota e falência na família, pais e avós que eram ricos e perderam tudo de uma hora para outra. 6, situações crônicas de perdas repentinas, acidentes e cirurgias frequentes. Aqui o pastor Cote dizendo, atendi um caso de uma pessoa que passou por 7 cirurgias em apenas um ano. Havia sido um instrumento do Dr. Fritz, né? Esses médicos assim que são espíritas, né? Cirurgiões espíritas, é alguém que incorpora o espírito do tal médico e que faz aquelas cirurgias espirituais, que é muito comum ali na região de Minas Gerais, onde morou aquele Chico, esqueci o nome dele agora, que era lá um médium muito famoso, né, no Brasil. Então, ali também tem muito esses movimentos, né? Pessoas do Brasil todo vão para lá, numa peregrinação para passarem por cirurgia espiritual. Então, aqui o Costa está dizendo que teve uma pessoa que teve que passar por 7 cirurgias em um ano, porque ela passou essa experiência espiritual de ter sido feito cirurgia, né, por essa entidade. Então, além de enfrentar doenças constantes na família, essa entidade vinha se alimentando do seu sangue derramado em cirurgias frequentes. História de suicídios, né? Quantas vezes a gente vê assim, porque a minha bisavó se suicidou, depois a minha avó, depois não sei quem, e agora, né? Então a gente vê se repetindo. Então é um forte sentimento de fracasso, quadro de depressão, caracterizado por pensamentos de suicídio, apatia crônica, medo obsessivo de morrer ou de ficar doente. Então, assim, uma questão mental, né, de saúde mental muito comprometida aqui, que sempre acaba atraindo, levando, impulsionando a pessoa nessa questão da ideação suicida. Número 8, história de homicídios e crimes na família. Então, é um sentimento de perseguição, perigos de morte contínuos, medo, sensação contínua de morte, ódio descontrolado, a ponto de desejar a morte de pessoas, tendências ao crime. Isso a gente vê assim, eu vou até citar um caso aqui, que já às vezes é a 5ª, 6ª, 7ª geração de criminosos que estão só reproduzindo pecados de geração em geração e que são perseguidos mesmo por essa estrutura de morte, né? E 9, insanidade e colapsos mentais crônicos ou cíclicos. Então, desintegração psicoemocional causando internação, depressão, múltiplas personalidades, crises de loucura, tristeza crônica, solidão, neuroses, fobias, pânico, colapso nervoso. Quando a gente está assim no hospital psiquiátrico, e eu fiz o meu estágio no hospital psiquiátrico, a gente que tem um dom do discernimento, você percebe claramente que tem ali pessoas internadas que elas estão
nitidamente sendo ali habitada por demônios, estão realmente endemoniadas, né? E a gente percebe que foi aquela situação de maligna que arrastou aquela pessoa para aquela situação psiquiátrica terrível. Então, 10. Problemas anormais e desvios na área sexual. Então, homossexualidade, forte atração por pessoa do mesmo sexo, desejo sexual desordenado, neurose sexual, então apetite sexual incontrolável, impotência e frigidez. Casos de impotência sem diagnóstico médico são frequentemente ligados a obras de feitiçaria e magia negra. Feitiçaria sexual, capacidade sobrenatural de atração e sedução, influências malignas que funcionam como um feromônio sexual. Quantos homens que caem em adultério e eles descrevem, eles falam, olha, eu não sei como isso aconteceu, porque aquela pessoa, ela nem me agrada, ela nem é uma pessoa com que eu possa dizer ser uma pessoa bonita, nem nada disso, mas realmente é uma atração maligna, que, como o Costa está dizendo aqui, funciona como um feromônio e acaba arrastando a pessoa para aquela cadeia, né? Sexolatria, pornografia, masturbação, pessoa com a mente viciada em fantasias sexuais. E o cérebro aqui é o principal órgão sexual. Sonhos eróticos constantes, relações sexuais com espíritos. Há relatos de pessoas que, por causa de uma aliança com o ocultismo, ou por causa de pecados na área sexual, de perversidade, acabam sendo perseguidos por espíritos demoníacos. Há relato de mulheres que são perseguidas por espíritos demoníacos e durante o sono são visitadas e que elas descrevem realmente uma relação sexual com demônios. Então, exibicionismo, que é o desejo anormal de exibir os órgãos sexuais, isso acaba acontecendo, né? Pessoas dentro de transporte público que acabam ali assediando mulheres, mostrando o órgão genital, isso tudo exercido por uma atividade demoníaca, fetichismo sexual, fixação de interesse sexual em partes do corpo ou em objetos da pessoa desejada, masoquismo, desejo extremo de obter prazer através do sofrimento físico ou agressão moral. Um parceiro tem que bater, chicotear, xingar, humilhar. Pedofilia, que é atração por crianças, sexual por crianças. Normalmente, pessoas que sofreram abuso na infância se tornam adultos pedófilos. Transsexualismo, o indivíduo não aceita o sexo que tem, né, biologicamente, e deseja mudá-lo. A pessoa está convicta de que nasceu com o sexo errado, muitas vezes sente ódio de Deus. A gente vê tantos casos de homens que, por exemplo, passaram por muitas cirurgias até ficarem extremamente femininos, com seios, assim, tomando hormônios, você não vê mais o pelo presente, né, no homem, nada disso, e que depois, quando se convertem, acabam, assim, vivendo um nível muito grande de sofrimento por terem mutilado o seu corpo, por terem realmente perdido toda a sua identidade numa necessidade descontrolada de mudar o seu corpo físico. Travestismo, né, que é você se trajar, usar roupas do sexo oposto. Então, homens que vestem vestidos de mulher, né, para realizar ali seu desejo, suas fantasias, e há também mulher que se vestem de homem. Então, isso não tem necessariamente relação da pessoa se perceber homossexual, mas ela sente prazer em estar com aquela roupa que é do sexo oposto. Transferência familiar de comportamentos e vícios. Isso é muito comum, a gente vê o avô que era alcoólatra, o pai que era alcoólatra e o filho que é alcoólatra, né? Então, ou quando, por exemplo, o pai era um vagabundo, assim, uma pessoa que vivia sem trabalho, vivia sem dinheiro, vivia numa miséria, e aí o avô tinha esse comportamento e o pai passou a ter esse comportamento quando o avô morreu, e agora o filho, a terceira geração, quando o pai morre, é uma pessoa que de um dia para o outro fica desempregado, acaba não tendo mais recursos nenhum, vive numa vagabundagem, não tem forças para procurar emprego. Então, isso é um comportamento que é transferido de uma geração para outra, e isso se torna mais nítido quando aquela pessoa que era, né, perseguida através de uma atuação demoníaca, quando essa pessoa morre. E aí o seu descendente acaba
manifestando a partir de então esse tipo de comportamento. Quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos. Mortes estranhas de caráter repetitivo. Todos os homens, por exemplo, morreram em determinada idade. A maioria das mulheres da família morrem de câncer. Ou alto índice de suicídio. Ou todos os primogênitos morrem jovens de morte violenta. Ou todas as mulheres abortam o primeiro filho. Isso é claramente um quadro de maldição. Cadeias pecaminosas de caráter hereditário. Então, prostituição, divórcio, vício, roubos, filhos bastardos. Por exemplo, às vezes tem uma família com 8 filhos e todos têm filhos bastardos, filhos fora da aliança de casamento, né? Quando se percebe um percentual acentuado de pessoas da família com o mesmo problema, então, por exemplo, quando 90% dos homens são alcoólatras e quase todas as mulheres são mães solteiras, isso é uma evidência, né, de maldição. Então, aqui eu vou trazer a história que eu já citei várias vezes, e o pastor Cote também cita nesse livro, que é a história verídica de 2 descendências que foram aí, de certa forma, avaliadas. Uma é do Max Jukes, que era um norte-americano, ateu, e ele se casou com uma mulher também incrédula. A pesquisa foi feita em cerca de 560 dos seus descendentes. E aí o que eles constataram? Que 310 desses descendentes de Max Jukes morreram em extrema pobreza. 150 se tornaram criminosos, 7 dos quais assassinos, 100 ficaram conhecidos como beberrões e mais da metade das mulheres se prostituiu. Os descendentes de Max custaram mais de $1.250.000, né, dólares lá do século XIX, ou seja, era bem mais alto esse custo ao governo norte-americano. E aí foram comparar a vida e os descendentes de Jonathan Edwards, que foi um contemporâneo de Max Jukes. Ele, sendo cristão consagrado, deu a Deus o primeiro lugar da sua vida. Se casou com uma mulher piedosa. Cerca de 1.394 dos seus descendentes foram igualmente investigados. Quase 3 vezes o número de descendentes. 295 receberam diplomas universitários, sendo que 13 chegaram à presidência de universidades. 65 foram professores universitários, dos quais 3 se elegeram para senadores dos Estados Unidos. 3 foram governadores estaduais e outros ministros enviados às nações estrangeiras. 30 foram juízes, 100 foram advogados, 56 médicos, 75 oficiais na carreira militar, 100 foram missionários e pregadores famosos, bem como autores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades. Um foi superintendente do Tesouro norte-americano, vindo um deles a ser vice-presidente dos Estados Unidos. E nenhum dos descendentes de Edward veio a constituir qualquer problema para o governo. Então, olha a diferença de uma descendência, né, marcada pelo pecado, ausente de qualquer tipo de reconciliação com Deus, de arrependimento, e outra que teve aí todo um legado de vida, de obediência, de entendimento dos valores do reino de Deus, de aliança sendo reafirmada geração após geração, como que tudo isso impactou na prosperidade, né? No sucesso dessas pessoas. Então, nós precisamos perceber como é que a gente vai olhar a nossa história, fazer um mapeamento, levantar realmente aí informações. Puxa, olha, os meus avós, meus bisavós, é isso de informação que eu tenho. Realmente eles quebraram qualquer tipo de aliança com Deus, havia práticas de pecados terríveis, não foram reparados. Hoje eu luto com esse sintoma, eu tenho essa perseguição espiritual clara na minha família, na vida dos meus irmãos, dos meus filhos. Como é que eu posso reparar isso? Como é que então, agora que Cristo Jesus, né, através do seu sangue derramado na cruz, estabeleceu um novo sacerdócio, como é que eu acesso
diante de tantos sintomas, essa libertação completa e perfeita. Então, aqui o pastor Cote vai trazer o princípio do Velho Testamento também continua em vigor, só que agora nós temos o quê? Nós temos o sangue de Cristo Jesus, não precisamos mais de sangue de bodes, né? Então, é o poder da confissão intercessória. Vocês se lembram de Daniel? Daniel, ele foi alguém que confessou com profundo quebrantamento o pecado do seu povo. Ele disse, Senhor, nós nos afastamos de ti, nós pecamos contra o Senhor, nós adoramos deuses falsos, a gente não cumpriu as tuas leis, os teus mandamentos. E aí, essa confissão de Daniel removeu o jugo da maldição de toda uma nação. Lá em Romanos 5,17, o apóstolo Paulo diz, porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por este, está falando de Adão, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então Jesus é capaz, por causa da aliança que nós temos com ele, da aliança que ele tem conosco, né? Porque ele derramou o seu sangue por nós, de romper com as cadeias da maldição e nos dar uma nova vida. Então esse é um tipo de intercessão que confessa determinada iniquidade que desencadeou uma maldição, que se expressa de forma latente. Pode e deve ser feita várias vezes e com a maior representatividade possível. Um elemento fundamental que determina os efeitos de uma intercessão é o nível de concordância. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes, pois, na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Então, como igreja, como família, nós precisamos resgatar esse princípio de nos reunir como um povo que se chama pelo nome do Senhor para confessar os pecados, para confessar os nossos pecados, as nossas iniquidades, as dos nossos pais. Isso purifica a linhagem familiar, limpa o céu sobre a igreja e sara a terra em que vivemos. Então Moisés, Daniel, Neemias e muitos outros intercessores tinham o mesmo entendimento profético para quebrar maldições hereditárias e territoriais. A Bíblia expõe todo um embasamento que respalda a confissão de pecado dos nossos antepassados como uma ordenação de Deus. Lá em Levítico, por exemplo, diz: então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões com que transgrediram contra mim. Então, e o Senhor, aqui Daniel, segundo todas as suas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o seu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Lá em Neemias ele diz, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se de pé e fizeram a confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Então a gente vê aqui, né, Neemias, olhando toda uma situação de destruição que estava a sua cidade, o seu povo, e ele chora, e ele se arrepende, e ele reconhece que toda aquela situação de morte se instalou por causa de pecados não confessados. Então o que o Cote está nos trazendo é que nós precisamos resgatar essa cultura. Muitas vezes, como igreja, nós estamos vivendo num deserto, com a terra extremamente árida, que não produz fruto, não somos um povo que frutifica, que avança. E aí, quando a gente vai investigar a história da nossa igreja, nós percebemos quanto precisamos nos arrepender, quanto precisamos confessar pecados, reconhecer que comportamento, que ações, que palavras foram pecados e estabeleceram ali um legado maligno de maldições sobre nós, promovendo esterilidade, promovendo tantas situações que nos aprisionam. A mesma coisa na linhagem familiar, às vezes a gente tem situações que se repetem de geração em geração e que nos perseguem, parece que estamos numa prisão. Mas enquanto não houver essa consciência, essa responsabilidade de confessar o pecado, e o nosso confessar tem que ser autêntico, como se nós fôssemos aqueles que praticaram a maldade. Não é um ritual, não é uma oração vazia que você faz. Não é um mantra. Não tem esse tipo de comportamento porque isso não funciona. Mas é um entendimento, uma confissão genuína, verdadeira, como Daniel, como Neemias, que sofreram
que choraram, que se vestiram muitas vezes de pano de saco e cinza, que se humilharam diante do Senhor, falando: Senhor, nos perdoa. Nós reconhecemos que realmente ofendemos o teu coração, né? Essa deve ser a postura.